Um erro de 2 segundos nos conduzirá o mal para muito tempo. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo. Com muita paz, com muita alegria, eu estou aqui com vocês. Agora são 7 horas e 20 minutos. Dia 29/11 de 2025. 24 graus nesse momento. Bom dia, meus queridos, minhas queridas, com muita paz e alegria. Eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Então, na realidade, meus queridos, o assunto de hoje, um erro de 1 segundo poderá atrapalhar a vida para o resto, que ainda resta da vida. Com muita paz e alegria, meus queridos, um erro que nós cometemos agora, em um momento de fracasso, por não pensar antes, portanto eu falo, pense 2 ou 3 vezes antes de errar. Porque se você pensar em consertar os seus erros, você vai perder muito tempo a consertá-los. Então pense 2 ou 3 vezes antes de errar. Nós falamos, Deus está presente em nossa vida. Deus sabe tudo que eu faço. Mas você já analisou, quando você abandona Deus, naquela palavra de Jesus, se envergonhares de mim, amanhã poderei envergonhar de você? Então, se essa palavra estiver certa, meus queridos, nós trocamos Deus do céu e da terra pelos deuses da idolatria. Vocês verem aqui, tudo aqui na face da terra, como está virado. O mundo não está virado. Virado estamos nós dentro do mundo. Quando nós deixamos Deus do céu e da terra para buscar o Deus da idolatria, será que Deus não está vendo? Será que aquela palavra que Jesus falou, se envergonhares de mim, poderei envergonhar de você amanhã? Como você abandona Deus, troca Deus pela idolatria aqui da terra? Será que Deus não vai te trocar também por outras coisas? Então, na realidade, a voz do povo é a voz de Deus. Então, meus queridos, nós pensamos tão bem feito nossos pensamentos, que aqui nós manipulamos e jogamos para lá, para Deus. Deus, você é responsável por mim, você me pôs ao mundo. Você é responsável. Mas, na hora de tudo bem, tudo beleza, nós não lembramos que Deus existe. Porque Deus está no infinito, o infinito está muito longe. Mas nós não conseguimos pensar que Deus é tudo que está aqui na face da terra. Desde o seu alimento até a água que você bebe, foi Deus que mandou. O alimento cresce através da água e da terra. Aonde existir água e terra, brota vida nova. Aonde existir o amor, Deus está presente. Mas quando nós se debandamos pelo mal, pelas coisas fáceis, lembre-se, Deus poderá esquecer de você. Eu não acredito que Deus vai matar uma criança para levar o pai. Eu não acredito que Deus vai fazer um caminho distorcido para que você não entre nele. Não, esse caminho que fazemos, somos nós que fazemos nosso caminho. Então, na realidade, quando eu piso na lama, Deus não vai chegar e falar, olha, não pisa na lama, você vai sujar a casa de fulano. Não, por você não prestar atenção no que está fazendo, por você tirar de uma criança, que está escrito, aquele que tirar de um pequenininho, é de mim que está tirando. Meus queridos, vamos analisando bem aqui agora. Eu acho que eu não vou achar aqui não, mas eu vou tentar achar aqui. Então, na realidade, todos nós sabemos que o nosso caminho, a nossa trilha, aonde nós pisamos, é onde nós sobrevivemos. Nós destruímos coisas maravilhosas que Deus deixou e não sabemos reconstruí-la mais. Vamos pegando aqui na face da terra. Nós destruímos as belezas, aquelas coisas maravilhosas que Deus deixou e buscamos coisas ermas aqui da terra, que tudo está mais fácil. Quando nós buscamos em nós o nosso conhecimento que não tivemos, é onde nós se debandamos e tiramos o nosso ser do Pai e do Filho. Em tudo e para tudo, nós temos um local de uma função que nos pode levar à frente. Eu fui bloqueado nas pesquisas, porque eu faço muita pesquisa. Mas essa daqui até o meio eu fiz ela, ainda deu certo. Depois para frente aí não aceitaram mais.
Os políticos no Brasil, são muitas vagas que tem para ser político. Portanto, eu consegui, em vereadores, são 60.311 vereadores que tem dentro do Brasil. Tem uma vaga para o seu filho ser um vereador. Por quê? Se você educar o mal educado, ele vai ser um vereador melancia, que mostra por fora verdinho e o coração por dentro é vermelho. São 5.569 vereadores, ou prefeitos. Vereadores são 60.311. Deputado estadual, 1.035 deputados estadual. Governador, são 27 governadores. Presidente, 1. Senadores, 81. Então, na realidade, meus queridos, só políticos, sem contar os vices e os suplentes, são 67.537. Então, na realidade, olha que ministro, eles já não forneceram mais para mim quando eu procurei, que não sabe com exatidão quantos tem. Vamos pegar aqui, juízes, aproximadamente 19 mil. Então, na realidade, desembargadores, não é estimativo, não é estatística para divulgar. Promotores, não há nenhum momento exato de que possa fornecer para você. Então, na realidade, pense bem aqui, a sua criação dos seus filhos, você prepara ele para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, vamos pegar aqui mais uma folha aqui para frente, meus queridos. Vamos ver o que tem aqui agora. Aqui, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui morre aqui. Vamos pegar essa daqui. Isso aqui, tem condição de saber o que é isso aqui? Olha aqui, que tanto risco. Mas, cada um risco desse aqui, leva a um lugar só com ida, aí voltar, porque não tem ir para frente mais. Encerrou aqui. Você pega a sua carreira dos seus filhos, educa mal educado, eles vão ter que ficar aqui, volta daqui, volta de cá, procurar aqui onde é que está o mais bem feito, onde é que tem um lugar mais. Então, quando ele se criou no mal, dificilmente ele poderá achar o bem. Porque vocês viram aqui, ó, tem os riscos vermelho e azul. Tá vendo? É o bem e o mal. Então, quando nós entramos nesses caminhos aqui, que não sabemos, mas para onde ir, se nós quiser tirar uma fruta nesse lugar de cá, nós temos que voltar aqui na central e subir novamente para o outro. Não tem jeito de nós voarmos, porque nós não damos conta, igual os passarinhos. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, tudo é um passo mal feito que nós damos. O seu filho ontem, ele nasceu com a mente vazia, sem nenhum obstáculo na vida dele. Mas daqui para frente, vamos chegando aqui, de 1 a 4 anos, ele já tem muita coisinha na cabeça aqui, ó. Mas por faltar isso aqui tudo, ele não sabe o que é o bem nem o mal ainda. Ele já sabe, para ele não se machucar. Mas para ele te fazer o bem ou o mal, ele não sabe o que significa. Você entendeu? Então vamos pegar aqui dos 4 até os 14 anos, por exemplo. Os 14 anos, ele já está com a mente quase cheia. Mas aqui na Terra, a lei da Terra, não permite que um jovem de 14 anos, ele seja dono de si ainda. Ele está sob o mando dos pais. Então vamos pegar aqui dos 14 aos 18 anos. Ele já está preparado aqui, já sobrou o seu conhecimento. Errado ou certo, ele já é dono de si. Se ele errou, ele vai para a cadeia, vai sofrer. Mas se ele for para a cadeia e tiver uns corruptos lá tomando conta do poder, ele é liberado para ir voltar para casa e fazer o mal mais. Mas se ele entrar no bem, ele vai combater com o mal, porque sempre o mal vai querer entrar na vida dele. Então, meu querido e minha querida, a preparação nossa é aquela de que nós pegamos e analisamos que vamos deixar de herança para nossos filhos. Não é o arroz, feijão, fazenda de gado, carro bonito, não. É o conhecimento. Quando nós nascemos aqui sem o nada. Olha, isso aqui eu repeti em vários vídeos, viu? Sem o nada. Aqui na Terra, a lei para nós chegarmos a ser dono do nosso nariz, nós temos que chegar aos 18 anos.
Com 18 anos, nós já somos donos do nosso nariz. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando por aqui. Aos 18 anos eu cheguei aqui. Eu já sou dono de mim. Eu pego essa retona aqui, ó. Dos 18 aos 60, eu sou dono de mim. Após os 60, eu já começo a depender de outras pessoas. Até para me fazer uma visita no hospital, já tem que entrar uma pessoa junto comigo. Para mim fazer uma consulta, tem que entrar uma pessoa junto comigo. Para fazer uma cirurgia, os filhos têm que autorizar. Então eu já começo a perder os meus direitos, que eu adquiri dos 18 aos 60. Jesus, por exemplo, quando ele veio ser sobre si, ser dono do próprio nariz, ele estava com 30 anos. Que é aí que ele começou, Jesus e João, os dois. Portanto, João consta que ele foi o único filho de Deus. Vocês vão lá em João e pega lá, vocês vão achar que ele é o único filho de Deus que nasceu pelo Espírito Santo. Os outros todos foram pelo desejo da carne. O desejo do homem, todos. Então Jesus não foi concebido, porque João desmente. Pega a sua Bíblia e vai lendo lá para você ver. O único filho de Deus, eu não sei onde é que está a folha aqui, o único filho de Deus que teve o poder de nascer pelo poder do Divino Espírito Santo foi João. Não lembro desse aí. Foi João. João teve o poder de nascer pelo poder do Divino Espírito Santo, único concebido por Deus. Então, na realidade, meus queridos, não, essas aí não. Eu vou ver, talvez eu achar depois, se eu achar eu mostro. Então, João foi o chefe que veio. Aí depois ele fala, aquele que vai vir daqui a um pouco, ou mais tarde, ele vai ser o... Não. Ele vai ser o superior a mim, após o batismo. Porque antes do batismo, ele não era filho de Deus, nem João. João poderia ser filho de Deus porque ele veio através da concepção sem o relacionamento de homem com mulher. Também não. Esse é sobre a... Não, é muito diferente. Não tem. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando. João, ele fala, eu sou o único que nasci através da ordem do Pai. Então, desmentiu que Jesus, aqueles outros que vieram ao mundo todos são conversa para boi dormir. Então, na realidade, meu querido, Jesus gastou 30 anos para ele sair, para ter a vida dele própria, para ele mandar. Mas, como ele fez coisas erradas aqui na terra, que não deveria fazer para não prejudicar os bonitão, ele foi tirado da sua vida aos 33 anos. Quer dizer que ele chegou só um pouquinho aqui e desceu para o pó. Então, na realidade, vamos analisando bem. Então, nós temos 60 anos, até os 60 anos, para fazer as nossas coisas que nós gostamos. Dos 60 para os 70 para frente, 80, aí nós já vamos perdendo nossos direitos. Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Jesus responde, volte a ser uma criança novamente. Só assim poderás herdar o reino do céu. Então, na realidade, como que eu vou voltar a ser uma criança novamente? Através da minha idade, que já chegou aos 60, pela lei da terra, que eu vou caindo. A cada dia eu vou perdendo meus direitos outra vez. Vou voltar a ser igual a criancinha que nasceu aqui, ó, sem nada. Como eu fiz pelos meus filhos? Como que eu fiz? Ele veio ao mundo ó, através do amor de um homem e de uma mulher, do relacionamento, encontro da carne. Aí nasceu essa criança. Aí nós vamos criar. Dessa criança, quando ela nasceu, o primeiro choro, o primeiro olhar, o primeiro som, o primeiro alimento, já veio ali na presença dos pais. Os pais que são o seu ensinamento dali para frente até os 18 anos. Que para frente ele não obedece mais dos pais. Ou seja, dependendo da primeira criação, nós pegamos, já não vamos mais chegar aos 18 anos. Através da rebeldia, esses negócios, essas coisas, que nós somos rebeldes, então vamos tomando conta da nossa vida. Então aqui, Jesus chegou aos 30 anos, aí aqui na terra não gostaram dele, mataram ele, mandaram ele de volta para o pó. Então na realidade, quando eu chegar aos 60 anos, aí eu vou voltar a ser aquela pessoa que adquiriu
os direitos até os 18, passou dos 60, eu já vou cair. Quando eu chegar aos 70, 80, 90, eu já voltei a ser a criança novamente, que eu vou necessitar de alguém para que me tire daqui, leve para ali, põe comida na minha boca, converse comigo, eu não dou conta de falar mais, disso e aquilo. Então, o que eu fiz com meu filho, de tirar dele o primeiro passe, o primeiro alimento, o primeiro som, tudo. Então, saiu dali. Agora, eles vão me pagar até o dia em que eu for designado para a face da terra, para o pó. Então, na realidade, veja aqui, meu querido. Os dias que eu cresci, lá na frente os dias eu vou descer. Aí quando eu perder todo o meu sentido, é que eu vou voltar a ser uma criança novamente. O homem mais famoso que teve no mundo, falamos assim, na violência, foi o rei Davi. Quem que era a mãe do rei Davi? Quem era a mãe do rei Davi? Quem era a mãe do rei Davi? Quem era a mãe do rei Davi? Então vocês todas as quatro câmeras viram, vou pegar aqui. A mãe do rei Davi era uma adúltera. Aqui, pelo que consta, ninguém sabe quem que era o pai ou a mãe do rei Davi. Porque os pais, pai e mãe, falamos assim, andavam nas senzalas, flutuava o rei com as escravas e a dona fulana, que era a princesa, com os escravos. Então, na realidade, já não existia mais o respeito da concentração, da consideração de um casal que vivia numa harmonia de paz, de amor e de respeito. Todos eles se prostituíam. Então, na realidade, meu querido, é o que nós pensamos e vemos aqui na face da terra, é isso aqui, a prostituição, a sedução, tudo existe. Então, é o desejo da carne que manda. Então, João, ele fala, eu sou o único que vim do céu, cheguei à terra sem o desejo da carne. Então, desmente que Jesus foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo. O próprio João, pega a sua Bíblia e vai ler lá que você vai achar isso aqui. Vamos pegar outro papel aqui que não está bem feito aqui, mas vamos pegar aqui. Vamos aqui na face da terra agora. Agora, meus queridos, todo jeito aqui, meus queridos, para mim, quando eu pego aqui animais, as três aqui, para mim pegar ali atrás está dando diferença. Então, na realidade, vamos olhando aqui. Vou ler para vocês aqui. Você vai dirigir, não beba. É a lei aqui da terra. Porque o álcool, ele tira o nosso ponto de vista. A nossa vista começa e nós vamos cair no abismo. É o erro de um segundo. É um volante misturado com pinga. Aí quando dá um segundo, uma batida acontece. Se vai levar alegria, deixe a tristeza. Se vai levar o amor, deixe o ódio. Se queres levar o bem, deixe o mal. Amarás a Deus ou o diabo? Como assim? Não poderás amar os dois ao mesmo tempo, porque, na realidade, os dois são muito diferentes um para o outro. Mas aí nós misturamos o diabo com o Deus do céu e da terra e queremos seguir os dois. A palavra, se esqueceres de mim, olha lá que poderei esquecer de você também, viu? Na realidade, meus queridos, vamos ver aqui agora. Então, como poderás amar a dois? Então, é o ditado que eu falei aqui, ou amarás a Deus ou o diabo. Amarás o Deus que criou o mundo, os homens na face da terra, ou amarás a idolatria que o homem criou? A idolatria não foi Deus que criou. A idolatria quem criou foi o homem, que se julgou melhor e foi transformando os deuses. Um dos deuses mais corrupto é aquele que estava na mão de Davi, de rei Salomão, Melquisedeque, Abraão, Jacó. Esses são os deuses
criado pelo homem. Mas existe agora a diferença dos deuses. Vamos pegar dois deuses aqui agora. Vamos pegar aqui o Deus. Eu vou tirar um pouquinho para pegar de cá. Vamos tirar o Deus. Vamos pegar o Deus do rei Salomão, ou do rei Davi, e vamos pegar o rei José do Egito. Esses outros personagens que eu falei para vocês, que tinham milhões e milhões de soldados na mão deles, que matava, tomava reinado, acabava com tudo, é o Deus criativo aqui da terra. Agora, se for verdade, o Deus de, falamos assim, José do Egito, quantas pessoas José do Egito matou para salvar aquele tanto pessoal que tinha fome, que a seca veio e devastou tudo? Quantas pessoas José do Egito matou? Quantas mulheres José do Egito seduziu? Separe, meu bem, saiba separar um Deus do outro. Então, na realidade, vai analisando. O Deus do rei Salomão, do rei Davi, era que mandava matar tudo, acabava com tudo quanto era reinado. Melquisedeque tinha muitos mil soldados. Abraão tinha 600 mil soldados. Você vai lá na pesquisa, eu tenho uns papéis aqui, mas é muito papel, não vou achar para vocês agora. Então, na realidade, ele tinha 600 mil soldados. Quando ele fugiu lá das terras de Faraó, ele tinha 600 mil soldados, e mais as famílias dos soldados totalizavam um total de 3 milhões de pessoas, contando os velhinhos, os pais dos soldados, e as famílias, e as criancinhas recém-chegadas, chegava a 3 milhões de pessoas. Agora eu faço uma pergunta para mim mesmo, e você pergunte para você, se você souber responder. Como que Moisés saiu lá com 3 milhões de pessoas? Uberlândia não chega a 1 milhão de pessoas e é uma cidade que dá 30 quilômetros de um lado no outro. Tem muitos mil apartamentos que moram, ou seja, tem muitos blocos de apartamento que moram 40 famílias, 50 famílias. Então, pensa bem, se fosse para armar esse pessoal todo juntar num local, 3 milhões, ou seja, 1 milhão de pessoas, para 3 milhões, quantos mil cavalos, camelos eles tinham para carregar esse tanto de trem? Quanto que ele tinha que ter de alimento para aguentar 40 dias? Quanto que ele tinha de água potável lá nas garrafas para alimentar esse povo todo? Então, meus queridos, vamos analisando os fatos de que nos livros consta coisa que não sabemos o porquê que isso acontece dentro disso. Mas se você pegasse e buscasse que você, eu, o Joaquim, a Tereza, o Rafael, todos nós fomos criados no mesmo sentido. Olha aqui em cima do corpo eu tenho a cabeça. O mosquito tem a cabeça na frente do corpo. O cavalo, o cachorro, o gato, todos que andam assim têm a cabeça na frente do corpo. Mas a cabeça que leva tudo. A cabeça tem os 4 pontos principais, os 4 pontos básicos de que dominam o corpo inteiro. Vejam aqui. Os 4 pontos básicos dos seres vivos, boca, ouvido, nariz e olho. A boca, paladar, o gosto do alimento. O nariz, o cheiro, o olfato. O ouvido, o som que vem de um lado do outro. Os olhos, a visão que vem e entra na sua mente. Essas 4 coisas traz tudo de lá para cá e põe na sua cabeça. Da sua cabeça que você vai mandar para o corpo e para todos os lugares que for necessário. Então, meu querido, por que nós buscamos tantas as coisas, achamos que somos tão capazes, mas dentro dessas possibilidades, meu querido, para uns menos, eu sou, falando assim agora, um palavrão, meus queridos, não interprete mal não. Interprete mal não. Eu sou igual a Jesus. Olha, estou subindo muito alto. Mas eu levo a minha mensagem para muitas pessoas. Quantos acreditam em mim? 10, 15 ou 20 ou menos de 100 que vê minha mensagem? A maioria criticam. Mas Jesus, quantas pessoas Jesus conseguiu para o lado dele? A minoria tinha 12 discípulos e algumas mulheres mais famosas que andavam junto com ele. Daria 50? Não. Tinha 50 seguidores? Não. Tinha só aquele pessoal que queria ouvir ele lá, ia para onde ele ia, ele escondia do povo, ia para um lugar, ia para outro, o povo ia atrás.
mas todos interessados em obter cura, perdão dos pecados, isso e aquilo. Na hora que Jesus foi entregue, que até os seus discípulos viram que ele não ia resistir e não ia tomar aquele reinado para eles trabalhar lá, afastaram-se dele. Então Jesus, na hora, o que faço com Galisteu, que se julga ser o Deus? Crucifiquem-o, crucifiquem-o. Não apareceu uma voz, se for verdade, que fala, livra ele que ele é o Filho de Deus, é o verdadeiro. Quantas vozes apareceu? Nenhuma. Barrabás era um bandidão forte, um ladrão. Aí procura para ela, e Barrabás, quem nós soltamos? Barrabás, Barrabás. A multidão gritou. Então a votação foi para o mal e o bem foi enterrado. Então, na realidade, meus queridos, um erro nosso aqui agora, que você fosse conhecer bem a Bíblia, você saberia de que se você esquecer de Deus, Deus poderá esquecer de você. O mundo está virado? Não, o mundo está certinho. Nós que se viramos dentro do mundo. Agora eu vou passar só um represinho aqui que está quase terminando meu vídeo. Então, na realidade, meus queridos, um líder religioso falou que Jesus mandou aquele vento lá para acabar com um pedaço daquela cidade todinha, em protesto contra 100 e poucas pessoas que a polícia matou. E ameaçou, se vocês matar mais alguém, Jesus vai mandar outra cidade ser destruída. Igual foi Sodoma e Gomorra, igual veio a Arca de Noé. Mas, queridos, nós deveríamos estudar bastante para saber se isso foi verdade ou foi criado pelo homem aqui na face da terra. Quando Deus mandou os anjos vir lá do céu, antes do dilúvio, para apaziguar aqui na terra que as coisas estavam demais, os anjos chegaram aqui, viram as mulheres bonitas, as filhas dos homens que eram muito bonitas, cada um pegou uma para si e casou com ela, e tiveram filho. Os filhos nasceram gigante, mas esse homem gigante foi bem antes do dilúvio, bem antes. Vai lá em Gênesis 6, foi bem antes do dilúvio. Vocês vão achar essas palavras aqui. Aí, como fez? Aí vem, quando vem a guerra lá do rei Davi, do Davi, que ele não era rei, contra aquele outro governo lá que tinha tudo, que tinha o Golias, que falaram que ele derrotou o Golias, não é verdade. Porque naquele tempo daquela guerra lá, Jesus tinha 13 anos, ou Davi tinha 13 anos, falando assim, o Jesus daquele tempo, tinha 13 anos. E quatro irmãos de Davi não pôde ir para a guerra também, que eles tinham menos de 23 anos. Só entrava na guerra quem tinha acima de 23 anos. Naquele tempo, a idade máxima era 23, mínima era 23 para ir para a guerra. Hoje é 18. Dependendo do lugar, vai até as criancinhas que tem quando segurar um fuzil. Então, na realidade, eu tenho um ponto certo, que estou certo, de certeza de que estou certo. Então, na realidade, quanto mais eu sou positivo para um, sou negativo para outros. Igual Jesus foi positivo enquanto ele estava com poder andando, prometendo que aquele reino ia ser dele, ele que ia reinar. Todo mundo queria tomar conta numa mesa daquela, para sentar lá na mordomia, escrevendo, mandando fazer isso, mandando fazer aquilo. Mas quando viram que era total diferente, todos se afastaram dele. Para uns eu sou positivo, e para outros, negativo em outros pontos. Então, meu querido e minha querida, conclusão, eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim. E vocês, ricão, precisam do pobre para trabalhar para vocês, para colher os alimentos para você sobreviver, que você não tem coragem de trabalhar, plantar o alimento, mas você tem dinheiro para comprar. Aí você põe os pobres trabalhar. Então, quer dizer, todos nós dependemos das coisas que Deus fez, que Deus deixou, e o alimento que Deus nos deixou, esse nós temos que buscá-lo. Batatinha, você é o louco. Você não sabe o que faz. Como posso te seguir sem saber de onde vem? Onde estás e para onde vai? Até onde eu vou com meus assuntos loucos? Vocês não sabem. Que o meu fim também vai ser a mesma coisa de vocês. Não importa o dinheiro que vocês têm, não importa as palavras que eu prego. Aqui na terra é uma coisa. No infinito, só Deus sabe.
que nenhum de nós sabemos. Mas nós somos através dos livros. Vamos pegando aqui o Alfa. Vamos supor que essa Bíblia aqui é o Alfa. Olha aqui que Bíblia bonita. Essa Bíblia ela foi editada em 1978. 1978 essa Bíblia foi editada. Bonita, não é? Nossa, que coisas bonitas, maravilhosas tem aqui dentro. Olha aqui. Olha aqui o Papa daquele tempo. Olha aqui. Então, na realidade, olha aqui as igrejas bonitas. Mas essa igreja foi Jesus que fez? Jesus fez alguma igreja? Então, esse aqui é o Alfa. Será que se ela tiver em minha mão, ela vai... Então, será que ela vai ser o Ômega? Não, se ela tiver na minha mão, não vai ser o Ômega. Enquanto eu der conta zelar dela, eu vou zelar. Mas, essa daqui, ela foi o Alfa, foi o início. E agora ela é Ômega? É o Ômega, o fim. Quem vai pegar uma Bíblia dessa aqui para ler nela? Você tem coragem de pôr ela na frente lá do seu comércio, em cima do balcão, e mostrar, isso aqui é o Alfa, é o Ômega. Ela foi o Alfa e é o Ômega. Daqui para frente, ela já se terminou. O que é que significa a palavra Alfa, Ômega? Nas pesquisas, que agora eu fui proibido, parece que eu fui proibido de pesquisa, viu? Já saiu mensagem para mim entender o que é pesquisa e procurar um poder judiciário para um advogado para ele me orientar, vão exigir de mim uma carteirinha que eu estudei, fiz faculdade, fiz filosofia, geografia, ciência e aquilo, para poder eu pegar a carteirinha de pesquisador. Tem que fazer curso. Se eu não pegar, eu não tenho direito mais. Quando eu entro lá, já sai diretamente. Porque o papel não está comigo aqui, não. Eu acho que não. Não vou adiantar eu procurar. Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós sabemos, nós somos aqui na Terra. O que somos? O infinito. Deus é Deus. Nós trocamos ele pela idolatria, trocamos ele pelos reis daqui, os famosos daqui, para matar, invadir terra, matar gente, tomar tudo, fazer tudo que não presta. Aí você vê aquela palavra lá atrás, que Jesus falou, ou seguirás a Deus ou ao diabo. Mas, se envergonhasse de Deus, Deus se envergonhará de você também. Então, meu querido, é muito difícil você chegar ao ponto certo. Essas duas Bíblias aqui, ó, é a mesma Bíblia, mas a igreja é diferente. Mudaram a capa dela, a cor, o modelo aqui para você ver, mas interna ela é o mesmo. Essa Bíblia aqui, ela foi revista e atualizada. Começou em 1978. Ela começou a ser reeditada. Está aqui por dentro dela. Vê se dá para você ver aqui, ó. Olha aqui. Revista e atualizada. Vê se dá para você ver aqui. Revista e atualizada. Revista e atualizada. Então, na realidade, ela foi terminada de ser revista e atualizada em 1983. Ela começou em 78 e terminou em 83. Ela gastou 5 anos para ser reeditada. Então, analisa bem. O cara que estava fazendo esse trabalho, quando foi nos 80, 81, ele morreu. Estava no meio da Bíblia já. Aí a equipe dele continuaram e fizeram o restante. Mas igreja pega diferente, para identificar a sua igreja, aí trocaram a capa dela. Trocaram a capa. Agora, eu tenho vários vídeos que falam, trocasse de máscara, mas trocasse de coração, trocasse de veste, mas trocasse de coração. Então, meus queridos e minhas queridas, com muita paz e alegria que estive com vocês, e amanhã eu estarei novamente a partir das 7 horas no Facebook Silva Carlos Silva e também no